Capítulo 1015. Backlund, na residência do comerciante de móveis Humphries. Audrey mais uma vez viu o conselheiro dos alquimistas da psicologia, Vin Humbis. Este velho cavalheiro permaneceu caloroso e elegante, seu cabelo branco e exuberante estava bem penteado. Seus olhos azuis e profundos pareciam conter conhecimento infinito. Ao vê-lo, os olhos de Audrey ficaram com uma expressão vazia antes que ela percebesse. Era como se finalmente tivesse acordado de um longo sonho e recuperado as memórias perdidas. Ela não ficou nem um pouco surpresa ou intrigada com isso, aceitando o fato sem qualquer resistência, como se fosse algo muito normal. Boa tarde, Sr. Humbis, Audrey cumprimentou com uma etiqueta impecável. Humbis assentiu levemente e respondeu com um sorriso: Boa tarde, nossa garota. Ao longo do último mês, ele gradualmente adotou a ideia de que ela era o orgulho dos alquimistas da psicologia e a garota mais importante. Audrey olhou para o broche de diamantes em seu peito e sentou-se com um sorriso, esperando que Vin Humbis falasse. No que diz respeito à influência e orientação, ela não foi afetada em nada devido aos seus preparativos. Naquele momento, ao ouvir Vin Humbis chamá-la assim, ela desejou ignorar tudo, etiqueta ou sei lá o que, revirando os olhos sem ter medo de ser exposta. No entanto, finalmente se conteve sem expor nenhum problema. Vin Humbis olhou para Audrey por alguns segundos antes de dizer com o mesmo sorriso: Você se saiu bem durante esse período. Como recompensa, decidimos dar a você a fórmula da poção caminhante dos sonhos. Enquanto falava, tirou um pedaço de papel dobrado do bolso da camisa e colocou-o sobre a mesinha de centro. Ele então empurrou-o para a nobre dama. Audrey apertou a saia e levantou-se ligeiramente. Ela pegou o pedaço de papel e desdobrou-o na frente de Vin Humbis. Seu olhar primeiro caiu sobre os ingredientes principais antes de rapidamente passar os olhos pelo ritual. Ingredientes principais: o coração de um coletor de sonhos, um cristal de ilusão mental, ou o cérebro completo de um dragão da mente maduro. Ritual: procure uma arpia no mundo espiritual e assine um contrato com ela. Então, segurando uma pena da cauda, consuma a poção em meio a sentimentos intensos de alegria ou raiva. Como se sentisse a perplexidade de Audrey, Vin Humbis explicou com um sorriso: uma arpia tem a capacidade de causar pesadelos. Ele pode tirar as pessoas de seus sonhos, então a essência de todo o ritual é estar imerso em um sonho e não querer acordar dele. Seja tirada do sonho por uma força externa, ou então você poderá dormir para sempre ou perder o controle e se transformar em um monstro. Audrey assentiu pensativa. O requisito para consumir a poção em meio a sentimentos intensos é evitar que eu durma profundamente? Sim, você já entendeu o cerne da questão, disse Vin Humbis com um sorriso. Se você não sabe muito sobre o mundo espiritual e não consegue encontrar uma arpia, podemos fornecer ajuda. Se a essência do ritual é eu acordar de um sonho, isso significa que a arpia não é necessária. As bênçãos do anjo do Senhor louco podem permitir-me permanecer lúcida nos sonhos. Posso acordar quando quiser. Os olhos verdes de Audrey se voltaram e disseram com expectativa: Posso tentar sozinha primeiro. Tudo bem. Vin não se importou com o desejo da garota de correr riscos. Ele fez uma pausa e disse: Tenho outro assunto para você. Se você fizer isso bem, forneceremos todos os ingredientes da poção caminhante dos sonhos. O que é? Audrey perguntou sem qualquer resistência, como antes. Vin Humbis disse com uma expressão ligeiramente solene: Descubra as atitudes de seu pai, Conde Hall, do atual Duque Nigan, do almirante Amirius, e dos outros nobres sobre uma guerra relativamente grande. Guerra. Audrey repetiu a palavra que ouvia com frequência, mas que achava um tanto estranha.
Ela teve uma vaga sensação de que ondulações se formaram de repente sob a superfície de um lago aparentemente calmo. Reticências. Guerra. Acima da névoa cinza, Klein ouviu a oração da senhorita Justiça e mergulhou em pensamentos profundos. Ele não foi capaz de determinar se os alquimistas da psicologia, Hermes, ou talvez até Adam, que estava escondido atrás deles, promovia ou se opôs a uma guerra. Quanto a saber se o rei de Loen, o primeiro-ministro e vários nobres e deputados queriam a guerra, a resposta foi relativamente clara. No ano passado, o enforcado uma vez fez uma pergunta semelhante à senhorita Justiça. A sua resposta foi que o rei e o primeiro-ministro tinham tendências para serem fomentadores da guerra, mas escolheram primeiro concentrar-se nas reformas internas e resolver as ligações sobre vários assuntos. Agora, cerca de um ano se passou e todas as políticas implementadas estavam no caminho certo. Por outras palavras, era hora de começar uma guerra para recuperar os interesses que Loen tinha perdido em Balan Leste. É uma era revolucionária. Os conflitos entre os países são intensos e, uma vez iniciada a guerra, é improvável que possa ser controlada. Além disso, Adam, Amon e os outros reis dos anjos apareceram um após o outro, já recuperaram itens importantes ou estão à procura de avanços. Uma tempestade está prestes a cair sobre o mundo misterioso e o perigo está à espreita. Klein suspirou e voltou ao mundo real. No dia seguinte, ele foi primeiro à Catedral do Santo Samuel para rezar de acordo com sua programação e doou dezenas de libras. Depois disso, foi para a Rua Phelps, número 22, planejando participar de alguns negócios da Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen. No momento em que entrou, Klein viu a senhorita Audrey Hall e alguns funcionários da fundação descendo as escadas e caminhando em direção à porta. Esta nobre dama estava vestida de forma muito simples hoje. Seu cabelo estava preso em um coque simples e ela não usava outros acessórios. Seu vestido era verde claro e as mangas tinham babados circulares. Não havia rendas ou borlas. Bom dia, senhorita Audrey. Klein tirou o chapéu como sempre e fez uma reverência. Ele então acenou para a equipe e os cumprimentou. Depois que Audrey respondeu, Klein perguntou casualmente: onde você está indo? Ele sabia que o principal papel da senhorita Justiça na fundação era buscar doações de diversas senhoras e senhores da alta sociedade. Audrey respondeu com um leve sorriso: visitarei as várias universidades e mostrarei alguma preocupação com os alunos que ajudamos anteriormente. Dito isto, ela piscou os olhos enquanto seu sorriso se alargava. Senhor Dantes, você quer ir junto? Dê uma olhada nas crianças que tiveram a chance de mudar seus destinos devido às suas ideias e gentileza. Algumas já são jovens adultos. Embora Klein nunca tivesse pensado em obter algo em troca da Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen, ele realmente desejava que essas ações pudessem ajudar o grupo-alvo. Portanto, estava bastante preocupado com o progresso e a situação real. Ele assentiu com um sorriso depois de alguma hesitação. Não tenho como rejeitar tal convite. O grupo saiu pela porta e, por sugestão da senhorita Audrey, escolheram uma carruagem pública sem trilhos. Depois de entrar na carruagem, Klein, de maneira cavalheiresca, deixou a senhorita Audrey sentar-se primeiro. Então, sentou-se em frente a ela e perguntou com um sorriso: você parece estar muito acostumada com isso? Audrey olhou para a equipe da fundação ao seu lado e disse com um sorriso: não é a primeira vez. É impossível para nós levarmos minha própria carruagem toda vez que saímos. Eles têm que usar transporte público. Ao dizer isso, ela corou de vergonha e disse: a primeira vez que estive em um transporte público, tirei notas com valor nominal de 1 libra.
A mulher que recolheu o dinheiro me fez comprar alguns exemplares de jornais antes de voltar para ela. Oh, é mais limpo do que eu imaginava. O cheiro do ar também não é tão insuportável. Klein assentiu levemente e disse: isso ocorre porque os verdadeiramente pobres não podem usar o transporte público assim. Eles preferem caminhar. Em circunstâncias normais, não precisam sair, nem vão para algum lugar muito longe. Senhor Dantes, você parece estar familiarizado com esses assuntos? Embora Audrey tivesse adivinhado o motivo, ela ainda perguntou na frente dos outros. Klein sorriu. Embora eu nunca tenha experimentado isso diretamente, já vi muito disso. Audrey não continuou no assunto. Em vez disso, mencionou aos beneficiários que eles estavam visitando para confirmar a sua educação e condições de vida. Em meio à conversa fiada, eles chegaram ao primeiro destino, a Universidade de Tecnologia de Backlund. Com base na identidade de Audrey e nas relações sociais de Duane Dantes, eles conheceram diretamente o reitor da universidade recém-criada. Ele morava na rua Backlund, número 100, Sr. Portland Moment. Este velho tinha uma constituição grande, uma pele avermelhada e uma voz alta. Sempre que conversava com o vizinho, Duane Dantes, e com a ilustre senhorita Audrey sobre a criação da universidade, de vez em quando reclamava da comissão de ensino superior. Audrey e Klein ouviam com um sorriso decente e ocasionalmente repetiam suas palavras. Finalmente, encontraram uma oportunidade de levantar e começar a trabalhar. Portland estava prestes a chamar sua secretária quando de repente ouviu alguém bater na porta de seu escritório. Por favor, entre, disse o reitor em voz alta. A porta se abriu sem fazer barulho. Uma garota de cabelos pretos e olhos castanhos entrou. Ela não se embonecava e era bastante magra. Tinha belos traços faciais e parecia ter 17 ou 18 anos. O olhar de Klein de repente se aprofundou antes que ele o controlasse. A garota não esperava que o gabinete do reitor recebesse convidados. Em sua ansiedade, ela abaixou a cabeça apressadamente e disse: sinto muito. Está bem. Eles estavam prestes a partir de qualquer maneira, disse Portland sem se importar. Você terminou o item que pedi para você fazer na semana passada? Sim, a garota passou pela porta e ficou de lado. Portland Moment então sorriu para Duane Dantes e Audrey. O nome dela é Melissa Moretti. Ela é muito talentosa com máquinas. Acontece que eu a encontrei e fiz que ela ajudasse em meu laboratório. Claro, ela só pode fazer algumas tarefas diversas por enquanto. Nada mal. Os cantos da boca de Klein se curvaram quando ele a elogiou com um sorriso óbvio. Audrey olhou para ele e sorriu. Sempre há pessoas arrogantes que dizem que as mulheres não têm talento em máquinas, e esta mulher provou que elas estavam erradas. Portland riu e balançou a cabeça. Não há necessidade de se preocupar com tais comentários. Tudo bem, vou pedir à minha secretária para ajudá-los a entender as condições desses beneficiários. Audrey e Klein não ficaram mais tempo quando saíram do escritório. Assim que saíram, Audrey lançou um olhar para Duane Dantes, mas não disse uma palavra. Ponto.